Anunciamos a seguir o senhor Miguel Bruno, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Economia pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Economia das Instituições pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente coordenador do Grupo de Análise e Previsões da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do IPEA, pesquisador e professor do Programa de Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de economia, ênfase em economia das instituições, atuando principalmente nos temas crescimento econômico, acumulação de capital, desenvolvimento econômico, abertura econômica e macroeconomia histórica e institucionalista. Senhor Miguel Bruno, o senhor dispõe de 20 minutos. Bom dia a todos, é com grande prazer que eu participo desse importante fórum. O que eu trouxe aqui para a nossa exposição de hoje é, na verdade, uma parte das pesquisas que venho desenvolvendo há alguns anos, desde a pesquisa de tese de doutorado, cujo foco é a economia brasileira, mas também a economia brasileira inserida, claro, na economia global. O tema nosso, mercados globais e estados nacionais, face aos regimes de crescimento da dominante financeiro, os casos brasileiros e americanos atuais. Inicialmente, eu vou mostrar o sumário para todos terem uma visão de conjunto da palestra. Na parte 1, as relações de Estado-mercado no âmbito da mundialização. Os principais resultados das análises históricas e das comparações internacionais, ou seja, o que as teorias e as análises empíricas mais recentes, comparações internacionais e análises históricas têm a dizer sobre as transformações da economia mundial nesse período da globalização e, sobretudo, no relacionamento entre Estado e mercado, quais os papéis de cada uma dessas instâncias. A parte 2, o processo de financiarização na literatura internacional, financialization, e suas consequências econômicas. O que significa isso? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as implicações econômicas, políticas. Parte 3, Finance Dominated Accumulation Regime, que é o conceito que nós utilizamos na literatura econômica para classificar padrões de crescimento ou economias sujeitas a esse tipo de fenômeno. O caso brasileiro e o caso americano mais recente. Na parte 4, as considerações finais. As relações de Estado e mercado no âmbito da mundialização, uma das características que a gente observou a partir da análise, das últimas análises, foi que, primeiro, existem, como já era praticamente intuitivo, diferentes formas de Estado, tá? Diferentes formas de Estado nacional, então não há um padrão único. Diferentes estruturas de mercado. Mercados locais ou globalizados não se auto-instituem, não se autorregulam. O exemplo mais claro para a gente foi a ex-União Soviética. Uma vez que você retira o Estado, o mercado não surge automaticamente. Tá? É preciso formas de regulação que façam o mercado surgir. Se você retira o Estado, surge a máfia, por exemplo. Tá? Então, decisões políticas e coordenação entre Estados nacionais são necessárias, intervenções públicas são sempre necessárias para dotar os mercados de densidade e eficiência. Aqui, só fazendo uma correção, porque quando me apresentaram, eu não sou o adepto do protecionismo como princípio, como filosofia de vida. Eu vou tentar, o máximo, desideologizar a minha exposição, e ela vai se centrar em dados empíricos. E a ideia não é, na verdade, reduzir o papel do Estado ou do mercado. E, ao longo da exposição, o que eu vou procurar mostrar é que as análises mais recentes destacam a necessária complementaridade entre Estado e mercado, e não uma visão de substitutibilidade, ou seja, tira o mercado e bota mais Estado, ou tira o Estado e bota mais mercado. Mas os resultados mais eficientes do ponto de vista econômico e social, a partir dessas análises, apontam para uma complementaridade das ações públicas e do setor privado.
E por que isso é importante destacar? Porque a partir da crise dos regimes de crescimento fordistas, seu padrão é um modelo que vigorou no pós-Segunda Guerra Mundial, nos países da OCDE, como esse modelo se esgotou, inclusive a forma de Estado relacionada com aquele padrão de crescimento, foi difundida a ideia de ineficiência intrínseca aos Estados. Tá? No entanto, o que a teoria econômica tem a dizer, corroborada por análises empíricas? Há falhas tanto das intervenções públicas quanto falhas de mercado. Nenhuma estratégia do tipo tudo ao Estado ou tudo aos mercados revelou-se bem-sucedida. Políticas eficientes surgem, então, da complementaridade e não da substitutibilidade entre instâncias públicas e privadas. Um outro dado que é importante. Okay. Muito obrigado. Países que são hoje potências econômicas continuam a construir sua prosperidade mobilizando fortes intervenções públicas. Isso não quer dizer estatismo, não quer dizer autoritarismo, isso quer dizer formas inteligentes de combinar mercado com o Estado. O exemplo são os Estados Unidos e a própria Europa. Tá? Ou seja, os Estados Unidos chegam ao ponto de proporcionar subvenções às companhias aéreas, proteção à siderurgia e à agricultura, ajuda às companhias de seguro, aceitam inclusive a existência de déficits públicos e externo para relançar sua dinâmica econômica. Então, na prática, os americanos praticam um keynesianismo e não como ideologia, porque o que a gente observa? A gente observa que esses estados nacionais que ainda conseguem autonomia da sua política econômica recorrem ao keynesianismo quando vem necessidade para tal. Em geral, países periféricos ou emergentes são oprimidos a adotar políticas econômicas ortodoxas e conservadoras.